Podcast Papo de Clínica. Tudo que um bom médico precisa ouvir. Fala galera do Papo, meu nome é Dante Faglione, sou médico intensivista, sou um dos cofundadores da página do Instagram Papo de Clínica e hoje vamos para o nosso quarto episódio do podcast Papo de Clínica. E galera, lembrando que nosso podcast é uma parceria com a Medway, que tem os melhores cursos aí para quem está prestando residência em São Paulo. Tanto no R1 como também para quem está prestando R3 de clínica médica. E hoje o nosso episódio é medicina baseada em evidências. Estamos com o nosso convidado, John Machado. John, você pode se apresentar aí para os nossos ouvintes? Claro. Pessoal, muito obrigado principalmente pelo convite. Faz muito tempo que eu acompanho o Papo de Clínica e conteúdo de primeira, né? Eu acompanhei durante a residência também. Para quem não me conhece, eu me chamo John, eu sou clínico de formação, me formei em clínica médica lá na Unicamp e desde então, desde a minha formatura, eu estou aqui na Medway exercendo a posição de professor de medicina preventiva e social. E o papo hoje é bacana demais, né? Algo que eu gosto bastante de falar e fiquei bem honrado aí com o convite. Obrigado aí, Dante. Não, beleza, e é um tema super atual também, né? João, o primeiro assunto que eu queria discutir contigo é assim, como, na sua visão, você acha que o médico está se atualizando hoje em dia? Você acha que está sendo um bom método para o médico fazer uma boa medicina baseada em evidência? Você acha que pode melhorar? Como você acha que é essa formação nas faculdades? Boa. Eu refleti bastante sobre essa pergunta porque, obviamente, não tenho dados para amparar minha resposta, mas eu tenho a observação do que eu vejo tanto ao longo do tempo quanto tenho percebido, assim, né? De uma maneira geral, eu acho o médico um profissional muito dedicado, estuda pra caramba, e ele tem uma confiança onde ele está imerso. Então, ele confia muito na faculdade, confia muito na residência, ele dedica todo o tempo possível para poder se atualizar nesse espaço, para poder se formar nesse espaço. Só que a minha visão, passando por, tanto na graduação quanto na residência, por instituições que eu considero como excelentes, eu tive pouco ou nenhum contato com medicina baseada em evidências, inclusive nos ambientes de atualização. Então, eu acho que tem uma hipervalorização da medicina tradicional, que é aquela que acompanha e valoriza a experiência individual, a experiência ganha ali na prática, né? Tanto com o seu exemplo quanto com os outros, um reconhecimento e um uso importante da fisiologia, da fisiopatogenia, e é algo que hoje, com uma visão mais madura, eu vejo de uma maneira um pouco mais limitada ou de uma maneira mais crítica. Eu acho que essa falta da medicina baseada em evidências não desperta esse olhar para a gente. E, obviamente, como essa é a única referência, o único universo que a pessoa que está ali se dedicando muito é exposta e tem que cumprir dentro dos seus programas, acaba a atualização hoje se baseando muito em relação a isso, né? Então, vejo que, pela minha observação, comportamentalmente, eu vejo que os alunos, os médicos hoje buscam fontes rápidas de conhecimento, né? E fontes secundárias. Eles não apuram na fonte ou não buscam evidências do que eles estão ouvindo. E, obviamente, isso pode ser dos mais variados motivos. Seja confiar num curso, vai lá, paga, faz um curso fim de semana ou um pouco mais longo de metodologia. Seja exposto no Instagram, a gente tem uma toxicidade de informações e a gente segue perfis dos quais você confia, mas não sabe exatamente como que foram apuradas essas informações. Mas de uma maneira geral, e eu acho que ficou muito, muito claro nos últimos anos, a gente tem ameaçado ainda mais algo que já era inexistente, que é a medicina baseada em evidências. E o cenário, obviamente, apesar de haver uma boa intenção, apesar de haver um comprometimento, ele acaba sendo preocupante em função da forma como vem se atualizando. Mas é uma percepção, isso não é nem para todo mundo, nem para ninguém, mas eu vejo que uma boa parte da população médica tem se atualizado assim. Não sei a tua opinião, como é que é? Eu concordo bastante. Eu me formei na USP, na Universidade de São Paulo, e durante a minha graduação eu tive pouquíssimo contato também com medicina baseada em evidências. Eu fui ter lá na residência de clínica médica mesmo e depois bastante na residência de medicina intensiva, tá? Eu acho que isso falta bastante para o aluno também. Muitas vezes o tipo de conhecimento que é passado é baseado em livros, texto, né? Muito nas visitas médicas do internato também é muito passada a questão de experiência. Na minha experiência, né, esse paciente tem que ser conduzido de tal forma. É raro você ver um preceptor, um professor
que cite um determinado estudo que embase a conduta que ele está determinando para um determinado paciente. Então, isso é um problema muito grande que a gente vê, e mesmo as instituições aí universitárias de grande respeito, né, isso não é uma prática que é adotada de forma recorrente. Exato. Você vê isso melhor nas residências, né? Nas residências, isso. E daí a importância que eu sempre falo de fazer uma residência em um centro de referência, um centro universitário, porque justamente você vai ter o contato e vai entender como que os estudos são conduzidos, como que se chega a uma determinada conduta. A gente sabe, por exemplo, pelos estudos mais recentes, que faz sentido dar corticoide para pneumonia comunitária. Mas como se chegou a isso? Teve vários estudos randomizados, teve uma meta-análise grande na década de 2010, para ir chegar num grande estudo randomizado, que foi o Cape Cod desse ano. Então, toda uma construção do conhecimento que acaba sendo extremamente simplificado da forma que o aluno aprende, né? Perfeito. E até pensando em residência, tem cenários, né? Tem formas de residência. Tem umas que são classicamente mais acadêmicas e outras mais assistencialistas. A assistencialista tem um menor amparo para espaços de discussão de medicina baseada em evidência. Mas mesmo algumas instituições, sendo bem honesto, né? Algumas instituições que têm uma reputação muito acadêmica, dentro do programa de residência, às vezes também não vê uma boa formação e pautada em evidências, né? Por exemplo, a Unicamp, eu me formei lá, extremamente boa a formação, visitas excelentes, só que do ponto de vista de discussão de artigos, metodologia científica e buscar as evidências das condutas, não ficava claro ou explícito durante o processo formativo, que no meu julgamento seria essencial naquele momento, entendeu? Então, você acaba ou buscando por fora ou tunelizando ali a tua visão e praticando uma medicina baseada em experiência, né? Então, esse é um problema muito sério e que vai levar a situações que a gente vai discutir mais para frente aqui nesse episódio, né? John, então você se formou em clínica médica lá na Unicamp e aí depois você decidiu seguir o caminho aí da medicina preventiva e social aqui na Medway, né? Qual que foi, vamos dizer assim, o seu principal intuito com isso? Assim, o que te atraiu na medicina preventiva? Qual que é seu principal objetivo? Boa. A história natural deveria ser, sempre valorizei a medicina preventiva, aí cheguei aqui na Medway, busquei o espaço, mas não, foi o contrário, foram dissociados esses dois eventos, né? De uma maneira geral, a minha formação em preventiva na faculdade também era bem escassa, tive uma boa formação em MFC, mas preventiva bem escassa, então considero que foi um universo que não foi apresentado adequadamente até prestar residência. Durante a residência, como eu falei, também não tive muita exposição, e o que eu tinha da preventiva era uma barreira, né, de olhar para estatística, olhar para testes, olhar para estudos epidemiológicos. Eu tinha uma barreira muito grande de estudar sozinho e buscar conceitos que não eram habituais dentro da minha prática médica. Era muito mais fácil eu alocar meu tempo no que eu curtia muito. Aí, quando surgiu a empresa, eu estava aqui desde 2019, a gente começou a se organizar em grandes áreas e eu fui alocado na medicina preventiva e social. Inicialmente com algumas discussões, mas eu falei, vou meter a cara, vou estudar profundamente e vou entregar algo de qualidade, né? Baseado na minha dificuldade prévia também, né? E aí, quando você vai ensinar algo, você tem que dominar, saber explicar e tudo tem que ficar muito claro. E quando eu me aprofundei no estudo, despertou um interesse muito grande, que era um universo que eu não conhecia, mas a partir desse momento, muita coisa que eu considerava que eu praticava bem, hoje eu vejo de uma maneira mais crítica. Eu acho que teve um ganho de experiência clínica muito, muito grande depois que eu comecei a estudar scores, razão de verossimilhança, levar em conta a pirâmide de evidências e também a metodologia dos estudos, criticar estudos, porque antes, não tendo esse conhecimento, você cria uma barreira e você se afasta desse conhecimento, né? Então, foi algo que despertou, mas a partir do momento que despertou, Dante, eu sou um grande promotor de ter uma visão mais ampla sobre a medicina e não uma visão muito focada ali na medicina tradicional, né? Isso que você comentou é muito importante. Eu acho que eu vejo dois grandes problemas nisso, sabe? Dos médicos atuais. Primeiro, a ultra especialização da medicina. Então, você acaba muitas vezes formando técnicos, vamos supor, vamos dar o exemplo da cardiologia, tá? O cara vai lá e ele só faz eco. Então, ele é um médico, claro, ele é um cardiologista, mas
a especialidade dele é fazer ecocardiogramas, então ele acaba se ultra especializando naquilo. Total. Não tô querendo gerar nenhuma crítica em relação a quem faz ecocardiograma ou quem faz uma outra especialidade, uma subespecialidade. É extremamente importante a gente ter médicos que façam isso, né? Mas eu acho que a gente também perde aquela história realmente do médico geral, do clínico, de fazer todo um raciocínio e também de você aplicar a medicina baseada em evidências nisso. E o segundo problema que eu vejo é essa falta de interpretação crítica na leitura de estudos, mesmo em residentes de hospitais de referência. Total. Então, a gente tem, realmente, o residente ele vai lá, ele se atualiza, ele lê estudo científico, ele lê meta-análise e às vezes ele não lê com tanta profundidade, não sabe interpretar aquilo. Às vezes ele lê só o resumo, ou lê só, por exemplo, os resultados, e aí ele interpreta aquilo como uma verdade absoluta, né? A gente teve agora... Fiz o meu papel, mas li tudo errado, né? Sim, então a gente tem um exemplo recente disso, é uma meta-análise sobre o uso de etomidato em indução para sedação em sequência rápida de intubação. E aí, já no dia seguinte, já tinha gente dizendo, não, etomidato é proscrito, não dá para usar. Só que é uma meta-análise que tem algumas falhas metodológicas, cujo resultado é um resultado limítrofe, né, com um P de 0,04, com um índice de fragilidade muito grande. Se você pegar um paciente que estava no grupo intervenção e colocar no grupo controle, o estudo não é mais estatisticamente significativo, desfavorecendo o etomidato. Sim. Então, falta realmente essa interpretação crítica e essa avaliação. E daí que a medicina preventiva e social é extremamente importante, porque ela dá mecanismos para a gente de entender justamente isso, né? Apesar de ter o resultado ali da meta-análise, o conhecimento dos vieses e dos erros sistemáticos de um estudo, olhar, então, noções de probabilidade, o intervalo de confiança mais amplo ou estreito, ajuda a levantar críticas a respeito do que foi publicado. Afinal de contas, a gente recebe ali o estudo, a gente não participou da execução, mas a gente consegue levantar barreiras, porque no fim das contas, o que é? A meta-análise, beleza, ela é o mais próximo do que a gente tem de extrapolar para a prática clínica? Sim, mas dentro da própria pirâmide de evidências temos meta-análises melhores e piores, né? Então, saber julgar isso também é fundamental também para não ser 8 ou 80 dessa forma, né? Claro. Que não é o objetivo, né? E você comentou dos vieses, né? E, assim, muita gente também não entende o ambiente que existe por trás das publicações científicas, né? Então, existe uma questão muito também da pessoa querer publicar a todo custo. Então, existem revistas que a gente chama de predatórias, em que a pessoa paga um valor e aí publica qualquer coisa, não tem uma revisão por pares sendo feita de forma adequada. Há uma porcentagem razoável, aí, cerca de 10 a 15%, pelos estudos mais recentes, mostrando que há um certo grau de conduta inadequada científica, né, que chama Scientific Misconduct, que pode ser desde erros honestos, a pessoa foi lá e digitou um número errado, até fraudes completas de estudo. Então, existe muita coisa por trás que o aluno, ou residente, ou médico recém-especializado, até o médico mais velho que está se atualizando, ele precisa estar ciente para também interpretar esses estudos com uma certa forma crítica. A gente não está nem falando de viés, né? A gente está falando também do que está por trás. Uhum. Mas, certamente, se você for pegar, nenhum estudo é perfeito. Todos vão ter falhas metodológicas e isso precisa ser levado muito em conta. Exato. Aproveitando esse tópico, João, queria trazer uma discussão um pouquinho mais profunda, realmente porque a gente, nesse podcast, a gente tenta misturar tópicos aí mais de soft skills com realmente conteúdos clínicos para o nosso ouvinte conseguir aproveitar também e dar um step up aí no conhecimento dele, né? Às vezes dá uma despertada, pelo menos, em conhecer um pouco mais, né? E em Acho estudar, excelente. então dá uma suscitada aí, né, Boa. nos ânimos, né? Então, queria discutir um pouquinho contigo alguns conceitos aí de epidemiologia que a gente utiliza bastante aí, que se a gente sabe fazer bom uso dessas ferramentas, a gente consegue fazer praticar uma boa medicina, justamente utilizando a medicina baseada em evidências, que, querendo ou não, é o título desse episódio, né? Uhum. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente, principalmente quando a gente fala de exames, né? Das probabilidades pré-teste e pós-teste de um determinado exame, que desse alguns exemplos para a gente, e também falasse sobre as razões de verossimilhança, que é um conceito que eu entendo que os alunos e os residentes têm bastante dificuldade em compreender. Boa. Sendo professor de medicina preventiva e olhando também que a prova é o parâmetro do que a gente estuda, do que a gente valoriza, pensando em residência, né? Dá para entender por que há o afastamento em relação aos conceitos de razão de verossimilhança, até mesmo de estatística dos testes diagnósticos, como
outros parâmetros, sensibilidade, especificidade, VPP, VPN, porque a galera pensa, não, eu preciso saber o conceito, eu preciso saber a fórmula, mas dentro do meu dia a dia, o que que isso funciona, o que que isso significa, né? De uma maneira geral, Dante, o que a gente tem que estar bem claro na cabeça é que o que a gente vê na prática, às vezes, e gente boa às vezes pratica dessa forma por desconhecimento, é de ir lá, você faz uma anamnese, faz um exame clínico, levanta uma hipótese, pede um teste, até aí tudo bem, e o resultado do teste vindo positivo ou negativo define se tu fecha ou não o diagnóstico, simples assim, sem ter uma consideração por trás disso. Isso é um erro porque quando a gente define o resultado de um teste diagnóstico, não é 100% de certeza do que a gente lida com uma probabilidade, né? Baseada na detecção de saudáveis e de doentes, sensibilidade e especificidade. Só que dentro dessa probabilidade, tem uma parte de exames positivos, que darão para indivíduos saudáveis, os falsos positivos, e exames negativos para indivíduos doentes, os falsos negativos. E quando a gente olha isso separadamente, é um problema, porque tem uma dificuldade toda de análise. E quando a gente lida com a razão de verossimilhança, é basicamente a gente associar sensibilidade e especificidade em um número que vai balizar na minha probabilidade pré-teste e através da combinação dessa probabilidade pré-teste, que eu já vou dar alguns exemplos, junto com essa razão de verossimilhança, a gente tem uma probabilidade pós-teste. O que isso significa basicamente? Eu venho com uma suspeição maior ou menor, clinicamente, através dos dados que eu já coletei, de quem que é meu paciente, e eu aplico um teste para comprovar. E dependendo dessa razão de verossimilhança, eu tenho aí um aumento da minha probabilidade inicial ou uma diminuição da probabilidade inicial, dependendo do teste positivo ou negativo. E o conceito da razão de verossimilhança, que é a porcentagem de um resultado de um teste positivo ou negativo nos doentes em relação à porcentagem desse mesmo resultado nos saudáveis. Isso, obviamente, dá uma relação, porque no caso de um teste positivo, eu ter muito mais pessoas doentes sendo diagnosticadas com teste positivo do que saudáveis, dá um parâmetro para a gente o quanto que isso vai melhorar a nossa probabilidade, né? E como que funciona na prática em relação ao uso disso? A probabilidade, existe basicamente uma lógica que a gente deveria fazer raciocínio baseado em ancoragem, seguido de um ajuste. O que significa ancoragem? Ancoragem é a gente obter uma boa história clínica, usar a nossa experiência individual, usar o que a gente conhece sobre a doença, a epidemiologia, e ali eu ancoro as minhas hipóteses diagnósticas. E o ajuste é, a partir do momento que eu utilizo um teste, eu conheço o que esse teste vai me dar de resultado, eu faço um ajuste da minha ancoragem baseado em algo um pouco mais objetivo, tá bom? Então, quando a gente olha a probabilidade pré-teste, é a mesma coisa que a prevalência da doença naquele universo, naquela população. Então, não adianta eu olhar a prevalência de infarto é de 10% da população brasileira. Calma, mas quem que é o teu paciente? Qual que é o contexto? É uma paciente jovem, de 22 anos, atleta, que chega lá com uma dor torácica, não tem história de doença cardiovascular, não teve essa dor antes. Opa, a minha probabilidade pré-teste, a gente pode concordar, como clínicos, como médicos, que vai ser baixa, beleza? Ao contrário de eu atender um paciente idoso, de 69 anos, homem, diabético, hipertenso, e, sei lá, teve um AVCI há 2 anos e vem com essa mesma dor torácica. A minha probabilidade pré-teste é aumentada. Então, tem formas mais subjetivas de a gente olhar isso, que é basicamente baseado no que a gente coletou de história clínica, e a gente pode fazer um balizamento, é maior ou menor essa probabilidade, mas tem algumas outras formas de a gente avaliar essa probabilidade pré-teste de uma maneira um pouco mais objetiva. Então, quando a gente olha score de Wells, por exemplo, a gente pensa, putz, tem que decorar um monte de coisa, tem que aplicar esse score. O que ele significa? Ele coloca em faixas de probabilidade pré-teste, pensando que o baixo é de torno de 1 a 2% e o mais alto é em torno de 40% de chance. Define o diagnóstico? Não. Mas ele ajuda a gente a ter esse ponto de partida. Assim como os critérios de Alvorado, da apendicite, o team score para dor torácica, enfim. Então, tudo isso ajuda a gente a definir com mais padrão a probabilidade pré-teste. Então, tem o feeling, que é uma maneira, tem os scores clínicos para a gente poder fazer isso,
E tem também estudos epidemiológicos, se você conseguir nichar, isso é muito mais difícil de conseguir, a prevalência ali é baseada numa população. Mas o mais ideal é ou pela experiência clínica ou por um score pré-validado. E aí, qual que é o próximo passo? Cheguei numa hipótese, não tenho ainda aquela certeza para tomar uma conduta, vou aplicar um teste. E o teste, ele vem aí com uma sensibilidade e uma especificidade que não são alterados pela prevalência, mas eu tenho essa razão de verossimilhança positiva e negativa. E para que ela funciona na prática? Quanto maior a razão de verossimilhança positiva, maior é a minha capacidade de confirmar uma hipótese, tá bom? Então, ela vai aumentar a minha probabilidade de confirmação. Ao passo que uma razão de verossimilhança negativa, ela vem para descartar uma condição. Então, quando a gente faz, eu parto de uma probabilidade pré-teste, eu tenho uma razão de verossimilhança, tenho ferramentas como o nomograma de Fagan, que faz com que eu faça uma linha cruzada e lá eu consiga ver o quanto que aumentou da minha probabilidade pré-teste em relação ao pós-teste a partir da razão de verossimilhança, né? Eu até trouxe alguns exemplos, mas esse é um dos motivos do porquê que é importante olhar para isso, porque a gente fica muito mais maduro e muito mais baseado em probabilidade real. E a outra coisa também é que ele permite com que a gente consiga escolher entre testes para confirmar ou descartar. Por exemplo, eu trouxe para a gente aqui, num cenário de infecção, de suspeita de infecção, 3 exames. PCR, proteína C reativa, acima de 5 miligramas por litro, procalcitonina acima de 2 nanogramas por ml e leucócitos acima de 15 mil, beleza? Como pontos de corte aí de um teste e as razões de verossimilhança positiva que ajudam a gente a confirmar qual que aumenta a nossa probabilidade, a gente tem aí para o PCR de 2,4, procalcitonina 3,56 e para o leucócito acima de 15 mil de 1,07. Então, sabendo que quanto maior essa razão de verossimilhança, maior a chance de confirmar, a procalcitonina vai ser o meu exame de escolha se eu tiver que escolher entre um dos três, pensando em uma infecção ali acontecendo. E o mesmo vale para descartar, que daí para descartar a hipótese, para ajudar a valorizar o teste negativo, o PCR tem uma menor razão de verossimilhança negativa e com isso ele vai ser o nosso exame de escolha. Perfeito, muito bom. Aproveitando esse tópico, eu também queria dar dois exemplos, na verdade, da minha prática clínica, né? Boa. Então da prática do tempo que eu atendia em pronto-socorro, como também atualmente da UTI. No pronto-socorro, por exemplo, essa situação que você falou da menina jovem, atleta, de 22 anos, que chega com dor torácica, né? Se você pegar e solicitar uma troponina para essa menina e vier positivo, você vai mandar ela para hemodinâmica? Colocando em exemplos práticos. Se eu te falar que eu trouxe o exemplo justamente de pedir uma troponina, nos dois cenários. Ótimo. Eu vou te mandar aqui, ó. Olha só. A troponina, ela tem uma razão de verossimilhança positiva de 4,75 e uma negativa de 0,06, ou seja, ela é muito melhor para excluir do que para confirmar, né? É intermediária para confirmar. Se essa menina passasse por um exame de troponina e desse positivo, ela aumentaria aí, eu considerei clinicamente uns 10% de chance jogando alto, tá? Aumentaria com a troponina positiva para 30% de probabilidade pós-teste com a troponina, com essa razão de verossimilhança. Já o idoso aumentaria de uns 70, que eu coloquei, 70, 80, para 93%. Então, aqui já me dá um cenário que eu tomo uma conduta. Da menina, mesmo vindo com troponina positiva, eu não tenho segurança probabilística para tomar uma conduta e dizer, não, vamos fazer uma trombólise, vamos fazer, entendeu? Então, isso na prática ajuda bastante. Ah, legal. E um segundo exemplo que eu ia dar também, que a gente vê bastante, e até pensando na questão que você falou da experiência, né? A gente tem situações na UTI em que o paciente evolui para uma situação de choque refratário. E aí um dos exames que a gente costuma utilizar nesse cenário e que ajuda bastante é o ecocardiograma beira-leito, né? Para avaliar como é que tá, que tipo de choque a gente está diante. Porque muitas vezes não é claro. Às vezes o paciente ele começa com um quadro infeccioso, com uma sepse, evolui com um choque séptico, que por natureza, na grande maioria das vezes, é um choque puramente vasoplégico, né? Uhum. E aí depois esse paciente começa a degringolar, começa a aumentar a necessidade de droga vasoativa, você não sabe se ele evolui com uma depressão miocárdica depois, o que está acontecendo efetivamente. E aí quando você olha um paciente desse, que já tem, por exemplo, uma fração de ejeção de 30% e que está com uma frequência cardíaca de 50, com uma noradrenalina dose alta,
a probabilidade de pré-teste desse paciente estar diante de um componente cardiogênico superajuntado a esse componente vasoplégico é muito alta. E aí, quando você coloca lá o probe do eco lá e você vê que a contratividade miocárdica é fraca e que hipodinâmica e que o paciente tem um VTI baixo, isso confirma seu achado e dita que uma probabilidade pós-teste quase de 100% de efetivamente ele ter um componente cardiogênico para aquele choque. Isso muda a sua conduta. Então, você vai iniciar um inotrópico, você vai, em vez de associar uma vaso até com frequência cardíaca de 50, você pode associar uma adrena, entendeu? Então, isso de você olhar de forma crítica, sempre pensando em probabilidade pré-teste, probabilidade pós-teste, utilizar o exame justamente para, nessas situações que ou você quer realmente confirmar alguma coisa, ou você quer descartar alguma coisa, ajuda muito. E aí eu vou aproveitar esse gancho justamente para criticar essa solicitação exagerada de exames, né? Quantas vezes a gente não vê pacientes jovens de 20, 30 anos indo a médicos e saindo com um calhamaço de exames para fazer, né? Qual a Cromo, chance? selênio, níquel. Exatamente. Às vezes dosagem de hormônios que para justificar, às vezes a pessoa ela tá deprimida, né? Ah, não tô tendo dificuldade em ter relação sexual, tendo dificuldade em fazer exercício físico, a pessoa passou por um trauma recente, tá com estresse pós-traumático, tá deprimida, e aí o médico fala assim, não, isso vamos ver a sua testosterona, vamos ver seu hormônio da tireoide, pra gente ver aí se não é deficiência hormonal. Aí a pessoa vai lá, faz o exame, às vezes não vem nem abaixo da referência, mas vem um pouquinho abaixo da média para a idade, e aí já se coloca o diagnóstico naquela pessoa de que ela tem uma deficiência hormonal, e aí isso é utilizado como justificativa para repor hormônio, para fazer várias barbaridades que a gente vê na medicina, e isso tudo por conta da solicitação exagerada de exames e da completa falta de entendimento de probabilidade pré-teste pós-teste. Às vezes não é nem falta de entendimento, às vezes é até um certo grau de má prática médica mesmo, né? Total. Cara, assim, é um assunto... A gente já está trazendo um cenário de que muito médico bom, por ter uma formação tradicional, não leva em conta probabilidade na decisão clínica, né? Mas associa essa imaturidade de não saber o que fazer com esse resultado do exame numa escala muito grande. E associa com outro cenário de que, muito em prevenção quaternária, se discute de que existem uma nova ideia sobre doenças que não está documentado em lugar nenhum, mas está sendo criado em função de mercado, em função de charlatanismo. Então, pega condições fisiológicas e naturais do ser humano e transforma, dá um nome revolucionário e coloca isso como uma nova doença, literalmente colocando como uma doença, que gera uma terapia, e uma terapia que gera ou é inerte, ou às vezes prejudicial, mas poucas vezes benéfica, e isso vira uma nova prática de mercado. E tem alguns motivos para isso. Primeiro, as pessoas querem usar a medicina como mercado, né? Então, não olhando o que a gente define, o que seria uma boa prática médica, né? A segunda coisa, misturar a experiência do cliente com medicina, que é algo que vai até um certo limite. Quando passa, você já rompeu ética, já foi tudo para lá. Então, o paciente ele pode se sentir mais bem cuidado com uma solicitação gigante de exames, tá? A grande questão é, por que a gente não pede essa gama de exames? Porque não tem uma indicação, ou eu posso encontrar uma condição que pode dar um exame negativo, baseado em toda essa probabilidade, e eu não valorizar, mas o paciente vai ficar preocupado, ele vai atrás, ele vai procurar outro médico para entender. Então, a gente pode entrar nessa cascata de iatrogenias, ou até mesmo começar a fazer medicalização e correções de exames que não faz o mínimo sentido. Então, tá num ponto bem delicado em relação a isso e, obviamente, crítica todas possíveis. Isso daqui, cada vez mais a gente tem batalhado para trazer esse conhecimento, mas é algo que existe, está em crescimento e que preocupa, né? E se esse é um assunto que para o médico já é de difícil entendimento, imagina para quem é leigo, né? Para ele é muito mais fácil você chegar e entregar uma folha, ó, faz esses exames aqui para a gente ver o que está acontecendo, ou toma esse determinado comprimido que eu vou resolver sua vida, né?
E isso ficou muito claro na pandemia de Covid-19, né? O quanto a gente não viu aí de tratamentos de cunho totalmente duvidoso, sem qualquer evidência científica, ou às vezes com evidências científicas totalmente fraudulentas para justificar a utilização de determinada medicação, e às vezes até adotado como política de Estado. Então, prefeituras comprando ivermectina, cloroquina para fornecer para doentes com Covid-19. E as pessoas, querendo ou não, por serem leigas, elas acreditam naquilo, elas morrem de medo, elas têm medo de se vacinar, elas têm dúvidas em relação à segurança e eficácia de vacina, elas têm medo de terem uma doença para a qual não tem tratamento, então ela vai chegar no médico, o médico vai falar, toma dipirona, toma bastante água e você vai ficar bem. E ela vai lá, toma cloroquina, lógico que a grande maioria das pessoas vai ter quadros leves, né, de Covid. Então, a pessoa toma cloroquina, ela vai melhorar, ela ia melhorar independentemente da cloroquina, ou sem cloroquina, ou com ivermectina e sem ivermectina, e a pessoa ela atribui a melhora dela àquela medicação. Então, isso é muito complicado e essa ferramenta do charlatanismo de saber utilizar esses artifícios de certa forma, enganar mesmo, né? O paciente é extremamente complicado, né? E isso na pandemia ficou muito escrachado. Se a gente já tinha esse problema antes de uma pandemia, quem dirá depois que a gente estava diante de um vírus desconhecido que estava matando aos milhões, né? Qual que é a sua visão sobre isso em termos da medicina preventiva? Obviamente, a primeira reação para quem se importa é revolta, né? Inicialmente foi uma revolta, mas analisando hoje, Dante, eu vejo que nada mais é do que um cenário de como é a medicina hoje. Infelizmente, foi triste, foi uma paulada para quem está ali se matando, estudar e trazer e cuidar de fato do paciente, mas hoje em dia é isso, as pessoas querem falar sem refletir o suficiente, então estudos pré-print já saindo como se fossem as melhores condutas possíveis, tudo muito inovador, todo mundo querendo palco, todo mundo querendo atrair a atenção, mas isso sendo amplificado numa escala gigantesca, pelas redes sociais principalmente, e polarizou a medicina, mas o polo que realmente eu vejo que dominou o imaginário do público foi aquele que foi mais ousado e aquele que abusou da confiança de quem está ali num sofrimento, numa expectativa, e que estava querendo ouvir exatamente o que era falado. Isso daqui vai dar evidência, isso daqui tem eficácia. Então, eu consigo ver muito claramente no meu ambiente lá de casa. Foram 2 porradas muito grandes que eu tive com a minha própria família. Primeiro, no começo, quando não tinha nada de vacina e nenhuma terapêutica específica para a Covid-19, e era uma conduta expectante, muito mais voltada a isolamento e precaução, né? E aí, surgiu ivermectina no topo, na minha cidade estavam distribuindo também, e aí o que aconteceu? Eu descobri, uma ida para casa, que minha mãe estava medicando a minha avó com ivermectina em sobredose há pelo menos 2 meses e não contou para mim porque achou que eu ia ficar pé da vida ou alguma coisa do tipo. E aí eu penso, eu devo brigar com a minha mãe? Claro que não. Isso é uma responsabilidade de uma falha da gente como medicina em coletividade, a ponto de que a gente não consegue bater a voz de um charlatão porque a gente não se organizou para isso de uma maneira adequada ou não somos em número suficiente a ponto de conseguir fazer isso. Desorganizados como equipe nós somos, mas às vezes a gente também não somos em número suficiente de quem realmente se importa. Então esse foi um grande golpe e a gente já viu todas as atrocidades envolvidas em todas as esferas, política, educacional, saúde, administrativa. Então isso deu uma dimensão muito grande. Foi uma porrada para a medicina baseada em evidência. E quando surgiu a vacina foi a segunda grande porrada, que era, fake news em relação à vacinação, né? E aí eu tive uma outra situação lá em casa que, obviamente, eu consegui dar um termômetro de como isso entra na cabeça das pessoas, que foi a minha avó também não se vacinando porque achavam que não era segura ou isso ou aquilo, sendo que as terapias anteriores eram e agora que veio a primeira manifestação. Então, assim, cara, é triste, tem dois jeitos de a gente lidar com isso. Ou a gente tenta amplificar o que é entendido como uma boa prática, mas é uma realidade da medicina brasileira. É triste, mas é real. Assim, eu acho que nada mais foi do que um espelho, mas uma situação extrema de como que a gente está em medicina, né?
E na UTI não foi diferente, né? O que a gente tentava fazer em um dos serviços em que eu trabalhava era justamente nessas situações assim, porque muitas vezes os familiares chegavam desesperados. Dá cloroquina para minha mãe, ela tá piorando, ela vai falecer, por favor, entendeu? A gente tentava sentar, explicar. Eu acho que assim, muitas vezes só na conversa, só de sentar e conversar, a pessoa entende, sabe? O que eu acho que também falta muito pro médico, muitas vezes, é sentar, ter paciência de explicar. Porque às vezes é muito mais fácil, quer cloroquina, então toma aqui e vai embora, entendeu? Então, acho que falta muito essa questão da paciência, que também está muito envolvida. Acho que não é um tema para a gente discutir aqui com burnout, com outros problemas também que envolvem a profissão. Processo de trabalho, né? Uma série de coisas. Então, tem muita coisa envolvida por trás. Eu concordo com tudo que você comentou. Cara, para a gente encerrar aí, qual mensagem você deixaria aí para o médico que está se esforçando para aprender a medicina baseada em evidências? Realmente vale a pena? Como que ele pode ir atrás desse caminho aí? Boa. Acho que a dica principal, eu acho que era o principal intuito nesse podcast, é inquietar vocês de que existe um universo que vocês não foram expostos e que isso pode acelerar a tua experiência com mais assertividade, tá bom? Tem algumas formas de a gente ser um bom médico. Eu não estou dizendo que a medicina tradicional ela não é boa, de forma nenhuma, tá? Mas a experiência mais assertiva com a medicina tradicional ela é uma experiência mais longa. Quando você engloba ferramentas de probabilidade, como a gente comentou na razão de verossimilhança, se acelera a tua experiência, se é precocemente inserido num contexto mais comprovável em relação ao que você está atuando, e você para com aquela percepção de aprender por orelhada, que eu acho que isso é algo que a gente aprende muito dentro das nossas faculdades da residência. Aprender com as experiências dos outros. Aí, depois de anos, a gente começa a descobrir que os outros não eram tão confiáveis quanto vocês imaginavam. E você fica totalmente sem base nenhuma em relação a isso, porque você simplesmente confiou. Eu quero fechar isso com uma frase para despertar isso em vocês, é que dentro do mundo dos negócios tem uma frase muito famosa que é: em Deus eu acredito, todo o resto tragam dados. Então vão atrás desses dados, saibam não somente buscá-los, mas também interpretá-los de uma maneira que vocês consigam aplicar na prática de vocês. Dá mais experiência, dá mais segurança, e hoje em dia é um nicho bem pequeno de médicos que aplicam isso na prática e eles são bem diferenciados. Por isso que eu reconheço a UTI do HC, por exemplo, que isso é muito forte, é muito cultural, como um serviço de excelência, no sentido de que as decisões elas não vão ser tomadas por ego ou por achismo. Provavelmente, como isso está imbricado na cultura, em algum momento, de um lado ou de outro, o residente ou chefe de anos vai questionar uma conduta e vai dizer: me prova isso de alguma forma. E essa prova é o que falta mesmo no nosso dia a dia. Então, despertem para isso, porque tem um universo que vocês ainda não estão expostos, mas ele vai revelar uma grande validade aí na tua prática clínica. Ótima colocação. John, muito obrigado aí pela presença. Eu queria fazer um convite para vocês, depois acho que o John queria fazer um outro, né, Boa. John? Então, galera, só lembrando que nosso podcast está indo ao ar todas as terças-feiras, tá? Se vocês não seguem o Papo de Clínica nas redes sociais, sigam no Instagram, entrem nos nossos grupos de Telegram e de WhatsApp, os links estão na nossa página de Instagram. E lembrando que esse podcast é uma parceria com a Medway e o John tem um convite aí para fazer para vocês. Então, pessoal, estou aqui também para convidar vocês e dizer que o Intensivo São Paulo 2023 já está liberado para vocês, as inscrições estão abertas. Ele é um curso totalmente voltado para as estatísticas de São Paulo, com aulas direcionadas para o que cai na prova, não é coisa da nossa cabeça, é literalmente a gente olhar as questões, olhar os conteúdos e derivar isso de uma forma didática para que vocês aprendam, além do nosso banco de questões, que não tem enrolação, tá bom? Eu vou explicar para você o porquê que a A é correta e o porquê que a B, a C e a D são incorretas, porque é isso que faz diferença na hora da preparação. Então, espero vocês lá, tô dentro da preventiva e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me acionar e acionar a Medway, que a gente está super à disposição. Fica a dica aí, galera. Até a próxima terça. Valeu!